Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos um dia das trevas da ignorância. E não tenhamos dúvida que um dia todos nós estaremos livres da ignorância. Levará mais ou menos tempo, a depender do nosso maior ou menor esforço. Que possamos nos esforçar constantemente, aproveitando da melhor maneira possível as oportunidades que o Senhor da vida nos oferta. E exatamente por isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos a Deus por isto. É preciso que agradeçamos a Deus pela oportunidade maior que conhecemos com o nome de vida. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Agradeçamos a Deus por este corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho, onde nós encontramos os ensinamentos de que necessitamos para a nossa transformação, desde que coloquemos em prática estes ensinamentos na nossa vida, conforme exemplificou Jesus. E Jesus continua nos encaminhando à Terra, os seus mensageiros de luz, nos mostrando de forma exemplificada estes ensinamentos, nos mostrando que é possível, desde que façamos a nossa parte, desde que façamos esforços. Agradeçamos a estes mensageiros de luz pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então, hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. E aí podemos iniciar estas reflexões questionando a nossa própria consciência, como estão as nossas faculdades morais e intelectuais. Será que nós já temos estas faculdades bastante desenvolvidas? Mas antes de iniciarmos aqui estas reflexões, é importante lembrarmos mais uma vez que no nosso último encontro, nós concluímos um assunto dentro de O Livro dos Espíritos acerca da união da alma e do corpo, porque no último encontro nós estudamos a questão número 360, que foi o último questionamento acerca deste assunto, que teve início com a questão 344. Então hoje iniciaremos, conforme havíamos dito, um assunto novo acerca das faculdades morais e intelectuais, questão número 361 de O Livro dos Espíritos, que se encontra no capítulo de número 7, que trata da volta do espírito ao corpo físico, parte 2ª, ou livro 2º de O Livro dos Espíritos. Este questionamento número 361, ele também se desdobra ou se complementa com um outro questionamento que aqui ficou registrado como 361, letra A. Então, o primeiro questionamento formulado por Kardec
foi da seguinte maneira: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, da criatura humana? Será que as qualidades morais, aqui eles estão falando, em primeiro lugar, acerca das qualidades morais, e não intelectuais ou as duas, mas simplesmente das qualidades morais. Será que as qualidades morais, neste caso boas ou más, será que elas têm como origem o corpo físico que estamos animando nesta existência ou que animamos em outras existências? Ou será que a origem dessas qualidades é outra? Será que é do espírito? Ou será que não é nem do corpo físico, nem do espírito? Então, assim quis saber Kardec dos espíritos superiores a origem das qualidades morais, sejam elas boas ou más. E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira, que as qualidades morais, elas são as do espírito encarnado. Então, as qualidades morais, elas não têm como origem, ou elas não são originárias deste instrumento físico, do corpo físico, porque o corpo físico é simplesmente o instrumento que estamos manuseando neste momento. Então, as qualidades morais, sejam elas boas ou menos boas, elas têm como origem ou elas procedem do espírito que dá ânimo a este corpo físico. E aí eles acrescentam que quanto mais puro é este espírito, ou seja, quanto mais iluminado ou quanto mais depurado for este espírito, tanto mais propenso ao bem é a criatura humana. Então, quanto mais iluminado ou quanto mais puro for o espírito que está dando ânimo a este corpo físico, mais propenso ao bem, ou mais bem esta criatura humana praticará enquanto estiver aqui na Terra ou em outros mundos. Então é por isto que os espíritos amigos nos esclarecem que as qualidades morais, elas não procedem da carne, elas procedem do espírito encarnado ou do espírito que estiver ligado a este instrumento. Mas Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, ainda questionou da seguinte maneira: seguir-se-á daí que a criatura humana de bem, é a encarnação de um bom espírito e o vicioso é a de um espírito mau? Será que neste caso, já que as qualidades morais elas têm como origem o espírito, sendo assim, o homem de bem ou a criatura de bem é a encarnação de um bom espírito, ao passo que a criatura humana viciosa é a encarnação de um espírito mau? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: sim, mas dize antes que a criatura humana viciosa é a encarnação de um espírito imperfeito. Então aqui eles fazem tipo uma correção no questionamento de Kardec, porque Kardec questiona se um homem ou uma criatura viciosa é a encarnação de um espírito mau. Então eles dizem que não é bem de um espírito mau, mas de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus.
Não existem espíritos sempre maus. Aqui nós chamamos de demônios. Então são espíritos ignorantes. São espíritos, conforme as palavras aqui dos espíritos superiores, são espíritos imperfeitos neste sentido de moralidade. Então assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 361 e o seu desdobramento em 361, letra A, para na sequência, ampliando um pouco mais estas reflexões com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 8, capítulo de número 4, Qualidades Morais. Então Miramês, neste capítulo de número 4, do volume de número 8, ele comenta esta questão 361 da seguinte maneira: certamente que a matéria tem vida, mas em outra dimensão espiritual, de modo a não raciocinar como fazem as criaturas humanas. A qualidade moral da criatura humana não pode, pois, advir da matéria. Então aqui Miramês inicia os seus comentários reafirmando e repetindo o que os espíritos superiores disseram a Kardec, que as nossas qualidades morais, sejam elas boas ou menos boas, elas não procedem da matéria. Apesar de a matéria ser viva, de a matéria ter vida, mas a matéria não é inteligente. Então, o espírito é que dá ânimo à matéria. Então, assim, eles dizem que a qualidade moral da criatura humana não pode, pois, advir da matéria. Ela, a qualidade moral, provém do espírito. Então, as qualidades morais, elas provêm do espírito. É nesse sentido que a criatura humana, consciente do seu mandato na Terra, deve se esforçar para crescer ante seus compromissos ou diante dos seus compromissos e mediante a sua consciência, onde se encontram gravadas as leis morais que passam a governá-lo. Então, as leis morais estão gravadas na nossa consciência. As leis de Deus, elas estão gravadas em nossa consciência. Então, é por isto que ele nos chama a atenção que a criatura humana, já consciente dos seus deveres aqui na Terra, se esforça ao máximo para crescer perante ou diante dos seus compromissos e mediante a sua consciência, que é exatamente onde, ou seja, na nossa consciência, onde se encontram gravadas de forma indelével todas as leis morais. A matéria, diz na sequência Miramês, a matéria é instrumento humano. Então a matéria, ela é instrumento humano, mas também divino, nas mãos do ser encarnado, como o cavalo de montaria é o do cavaleiro. Então aqui Miramês faz uma comparação em relação à matéria em nossas mãos, ou nas mãos de Deus, ou nas mãos divinas, assim como o cavalo nas mãos do cavaleiro. As rédeas regulam seus passos e, no caso do espírito, as rédeas são os esclarecimentos para refrear os instintos materiais correspondentes à ignorância da alma. Então, as rédeas que o cavaleiro usa
para conduzir o cavalo, conforme aqui ele diz, em relação a seus passos, em relação ao espírito, essas rédeas são os esclarecimentos, e estes esclarecimentos são usados e são propícios para refrear, ou ser aquele contrapeso ou freio correspondente à nossa ignorância, ser esse freio quanto aos nossos instintos para a prática de coisas não tão boas para a nossa vida. Então, assim, Miramês vai nos esclarecendo e na sequência diz da seguinte maneira: Jesus desceu ao mundo por misericórdia de Deus e grandeza do seu amor, no sentido de nos ensinar a exercermos ou colocarmos em prática os dons morais na qualidade de luzes do alto entendimento, da pureza espiritual. Então Jesus veio à Terra para nos auxiliar neste processo de despertamento. Cada criatura tem seu dever de se esforçar para seu próprio bem-estar. Então, cada um de nós, na condição de criaturas de Deus, temos o dever de realizarmos todo o esforço que estiver ao nosso alcance para o nosso próprio bem-estar, para a nossa própria melhoria, para o nosso próprio aperfeiçoamento. Se um espírito ignorante reencarna, certamente que ele, ao crescer, está predisposto às paixões inferiores do mundo. Não quer dizer que ele irá mergulhar nestas paixões inferiores, porque ele pode usar este freio, que são, neste caso, os esclarecimentos. Se ele teve a oportunidade de, nesta vida, receber esclarecimentos novos, ele poderá tomar uma nova rota para a sua vida. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que se um espírito ignorante reencarna, certamente que ele, ao crescer aqui no corpo físico, seu corpo físico crescer, se desenvolver, ele estará predisposto às paixões inferiores do mundo. Contudo, a bondade de Deus é tão grande que sempre deposita essa alma aos cuidados de alguém que passa a ensiná-la a mudar seu modo de vida, por vezes com exemplos. Então a bondade de Deus é tão grande, é tamanha, que nos coloca junto com outras criaturas que possam nos auxiliar para que mudemos a rota da nossa vida, para que aprendamos coisas boas, aprendamos coisas novas e boas, mudando assim o nosso comportamento. Analisemos e observemos a evidência do que falamos. Eis aí, nos primeiros passos da reforma moral, e mesmo se sentindo despojado, ou melhor, mesmo se sentindo desajustado no seio de uma família, depois o espírito irá reconhecer as bênçãos de Deus, passando a agir de forma mais equilibrada onde for chamado a viver. Então, mesmo que ele, aquele espírito, tenha reencarnado em um agrupamento familiar não tão equilibrado, que não te auxiliou, que não tenha condições de lhe auxiliar tanto no seu desenvolvimento, na sua melhoria, na mudança da rota da sua vida, mesmo assim ele terá oportunidades do crescimento, mesmo assim ele estará se preparando desde que ele faça esforços para isto, sobre as bênçãos de Deus,
em agir de uma forma equilibrada, em agir de uma forma diferente. Porque recebemos constantemente a assistência em todos os níveis, seja de encarnados ou de desencarnados, em todos os momentos nós recebemos e receberemos a assistência de que necessitamos ou de que venhamos necessitar na nossa trajetória. Sendo assim, todos passamos por esses caminhos. O não julgueis para não ser de julgados é nesse sentido, porque aquele que hoje se encontra livre já foi escravo das paixões inferiores. Então aqui Miramês nos lembra ensinamentos de Jesus, quando ele nos pede para que não julguemos os outros, para que não venhamos, por nossa vez, sermos julgados, porque, sem sombra de dúvida, nesse sentido, todos nós já passamos ou ainda estamos na condição de escravos das paixões inferiores. Então, um espírito já mais esclarecido, um espírito já mais iluminado, um espírito já mais consciente da sua realidade, ele não julga as outras criaturas por estarem em uma condição inferior à dele, porque ele tem consciência de que ele também já trilhou aqueles mesmos caminhos, que ele já enfrentou aquelas mesmas paixões. Se hoje ele se encontra livre, ele tem consciência de que no passado ele também foi escravo daquelas paixões. Então ele não julga. E aí Miramês acrescenta que a escalada da vida que leva no seio da humanidade, em tudo o que faz, norteiam seus sentimentos para o bem-estar da humanidade, e ainda mais os seus exemplos de amor fazem notar sua grandeza de coração. Então, assim, é o comportamento de um espírito já esclarecido. Entretanto, diz Miramês, entre ele e o espírito primitivo há uma grande distância e a escala é imensurável. Então, entre um espírito iluminado e um espírito ainda na condição primitiva, existe, sem sombra de dúvida, uma distância enorme, conforme aqui nos diz Miramês, é uma escala imensurável. Imaginemos a distância entre eu, entre você, entre nós que aqui nos encontramos, criaturas comuns aqui na Terra, entre nós e Jesus, em relação a qualidades morais. Sem sombra de dúvida que é uma distância incalculável para nós. Mas um dia todos nós estaremos na condição de um espírito crístico, na condição de um espírito capaz de governar mundos, de administrar mundos. Então, assim, Miramês nos lembra acerca desta necessidade do esforço e diz, entretanto, é preciso que façamos esforços, não esmoreçamos, mesmo tendo essa certeza desta distância entre nós e um espírito iluminado. Só pelas análises notaremos onde a alma se encontra vivendo, qual a sua faixa de vida e o que precisa para melhorar. Trabalhemos todos para a melhoria desses espíritos, se possível em silêncio, dando com uma mão sem que a outra perceba. Então, assim, Miramês mais uma vez lembra ensinamentos de Jesus, quando ele nos ensinou e continua a nos ensinar que a nossa mão direita não saiba
o que faça a nossa mão esquerda. Então, assim, Miramês também nos lembra. E a verdadeira caridade é silenciosa. A verdadeira caridade é silenciosa porque, no fundo, quem a faz é nosso Pai Celestial. A doutrina dos Espíritos vem nos ensinar a desabrochar as qualidades morais que temos como talentos divinos com o nosso esforço de todos os dias. Então, a verdadeira caridade, ela é silenciosa. Aquela criatura já consciente e ciente das suas responsabilidades, age dessa forma. Pratica a caridade constantemente onde quer que ela esteja, de forma silenciosa, de forma anônima, porque quem faz a verdadeira caridade está agindo em nome de Deus, o nosso Pai Celestial. Sendo assim, a doutrina dos Espíritos vem nos ensinar a desabrochar essas qualidades morais que temos como talentos divinos com o nosso esforço de todos os dias. A consciência em Cristo, ainda lembra Miramês, a consciência em Cristo vem nos aventar, ou nos lembrar, ou nos conclamar a prosseguirmos na caridade e no amor, forças de Deus que moram em nós, esperando a nossa vontade de praticá-las. Então, assim, Miramês nos fala acerca desta consciência em Cristo. Ele nos fala acerca da caridade, nos fala acerca do amor, nos fala acerca dessas forças que provêm de Deus, caridade e amor. E neste caso, sem sombra de dúvida, depende de cada um de nós, da nossa boa vontade em praticarmos, colocarmos em prática estas qualidades morais ou estas virtudes que conhecemos com o nome de caridade e amor. E aí Miramês, encerrando estas reflexões, comentários à questão número 361 de O Livro dos Espíritos, ele ainda diz: há muitas classes de espíritos encarnados na Terra, e no mundo espiritual também existem diversas escalas, conforme já foi dito e conforme nós encontramos em O Livro dos Espíritos e que já estudamos acerca desta escala espírita há um tempo atrás. Então, há muitas classes de espíritos encarnados e desencarnados. Sendo assim, eles vão melhorando, ou seja, nós vamos e iremos melhorando gradativamente, entendendo assim que somente o tempo, sob as bênçãos de Deus, pode ajudar a purificar a alma, ou, mais acertadamente, despertar nela todas as qualidades que Deus depositou no cofre do seu coração. Porque todas as qualidades estão em nós, porque provém de Deus, o Criador, elas estão em nós na forma de sementes. Porque Deus depositou, simbolicamente falando, essas sementes em cada uma das suas criaturas. E depende do nosso esforço, ou seja, depende de cada um de nós desabrocharmos ou despertarmos essas qualidades que Deus depositou no cofre do nosso coração. Reflitamos acerca disso, meus irmãos e irmãs, e acima de tudo, conforme aqui nos conclama Miramês e conforme nos fala Jesus, façamos esforços. Porque Jesus, quando foi questionado acerca deste assunto, ele respondeu: fazei esforços. Então aqui nós nos encontramos para realizarmos estes esforços
para a nossa melhoria, para o nosso verdadeiro despertar. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Até breve, meus irmãos e irmãs.